Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Há quanto tempo? Eu sei que demorou pra caramba, mas aqui nós estamos com a parte 3 de como desenvolver um jogo no Mario no Scratch, beleza? E essa demora se deve ao fato de que eu tô tentando fazer tudo certinho para que vocês possam entender, beleza? Eu tô tentando trazer qualidade e não quantidade para que vocês possam ter o pleno entendimento do que tá acontecendo aqui. E nesse vídeo a gente vai finalmente fazer o Mario estrear. Então a gente vai ter o Mario pulando, a gente vai ter a gravidade, vamos ter a colisão dele com os objetos e a câmera seguindo o nosso jogador. A movimentação tá uma delícia, então deixa o seu like, se inscreve no canal para que vocês não percam as próximas partes onde realmente a gente vai fazer com que isso daqui funcione 100%, porque ele tá pulando igual o Flappy Bird, não tá virando para um lado e para o outro e a animação dele não tá funcionando, mas cada coisa no seu lugar. O vídeo já tava muito grande, então por isso eu deixei para outro vídeo ensinar essas coisas, beleza? Então muito obrigado, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder as próximas partes e vamos pro vídeo para vocês poderem entender como que funciona isso daqui. Então pessoal, isso daqui é como ficou na última aula, beleza? O nosso cenário já está pronto e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um bloco chamado Reset Player. Esse bloco ele vai setar qual é a posição inicial do nosso player, além da câmera também, a câmera inicial X e Y, vamos botar para executar sem atualização de tela. E você deve estar pensando, pô, mas o player nem está aparecendo, é só a gente vir mostrar e clicar no olhinho que agora ele aparece aqui pequeno, mas a gente bota aqui para que o tamanho seja 200%, e ele vai ficar grandão da forma como fica ideal para a gente poder jogar, beleza? Então aqui onde a gente tem esse câmera X e câmera Y, a gente vai botar para cá e vamos botar o Reset Player no lugar para poder manter tudo certinho. E para a movimentação do nosso jogador, a gente vai botar para que a posição X dele seja determinada por uma variável chamada X, que vai ser apenas para esse ator, e uma variável chamada Y, que também vai ser apenas para esse ator, beleza? Vamos setar ambas para que elas tenham o valor 100. E eu vou botar aqui o X e aqui o Y, eu botei para comentar, mas beleza, tranquilo. Agora ambas estão aqui. Além disso, eu vou botar para que o Move Player ele também esteja aqui embaixo de tudo, beleza? Porque eu quero que sempre que for reinicializado o nosso player, seja averiguado se essas condições aqui estão funcionando. Daí, agora o nosso Reset Player está pronto. Mas nós ainda vamos fazer mais mais um bloco chamado Game Loop, e dessa vez o executar sem atualização de tela não vai ser marcado e ele vai conter esse sempre aqui, beleza? Então só passar o sempre para ele e botar o game loop no lugar. Vou organizar aqui tudo e agora a gente vai fazer a movimentação do nosso player. Eu venho aqui em eventos, vou pegar um quando eu receber in styles e vou botar uma nova mensagem chamada move player. Essa mensagem ela vai ser responsável por fazer o player se movimentar ou alterar a variável x e y através de uma outra chamada speed x, que vai ser apenas para esse ator, e também uma outra chamada speed y, que também vai ser apenas para esse ator. Nós vamos colocar para que o valor de speed x ele seja alterado para uma operação aritmética e é muito esquisita, mas vai ser a tecla seta para a direita menos a seta para a esquerda. Isso daqui vai causar o seguinte resultado. Vamos primeiro chamar esse Move Player aqui no nosso Game Loop, beleza? Então, Move Player, e vamos botar isso daqui em cima para que vocês possam ver o funcionamento do Speed X. Se eu apertar para a direita, a nossa variável ela se modifica para 1. Se eu apertar para a esquerda, ela se modifica para -1, e se eu não apertar nada, ela fica como 0. Ou seja, através de um bloco só, a gente consegue fazer o movimento para frente e para trás. Mas além disso, a gente vai multiplicar esse valor por 6, tá bom? Para que quando a gente for colocar, atribuir o Speed X ao nosso Mario, ele consiga se movimentar mais rápido do que só com 1. Ele vai se movimentar com 6, tá bom? Vamos duplicar isso daqui e aplicar a mesma lógica para o Speed Y, sendo que agora ao invés de seta para a direita vai ser a seta para cima e ao invés de para a esquerda vai ser a seta para baixo. Daí a gente vai agora vir em variáveis e botar para adicionar ao nosso X o próprio Speed X, e para o nosso Y a gente vai adicionar o Speed Y, beleza? Para que a gente possa assim aumentar o valor nosso X e nosso Y, e para que finalmente o Mario possa se movimentar, a gente vai pegar esse vá para X e a gente vai colocar uma continha aqui, que no caso vai ser o X menos o câmera X. A gente está botando dessa forma porque se a gente for botar só o X ou só o Y aqui, vai acabar que
a câmera ela vai se movimentar, mas o player ele vai ficar assim, ó, estático, entendeu? Ou seja, se eu movimentar ele para cá, ele vai ficar parado nessa posição, mas não vai obedecer a câmera. Já dessa forma, a gente vai ter o player ele se movimentando, e aí quando eu movimento a câmera, ele vai para trás, ou então ele vai para baixo, ou então ele vai para cima, de acordo com a câmera X e câmera Y. Só que nós ainda temos mais um problema. A gente movimenta o player e a câmera não se movimenta junto. Para a gente poder resolver isso, a gente vai botar para que seja modificado o X para, no caso a câmera X para X. E para o Y a gente vai fazer uma dinâmica diferente. A gente vai pegar esse operador de divisão, vamos botar aqui o valor 4 e vamos duplicar esse Y menos câmera Y e vamos botar aqui no lugar. Isso vai fazer com que ele deslize para cima ou então para baixo, tá vendo que agora tá fluido a movimentação aqui no eixo Y. A gente vai fazer isso depois para o eixo X, mas por enquanto está pronta a movimentação do player. Então a gente agora tem que fazer a colisão com os objetos. Talvez vocês não tenham entendido direito como funciona essa conta, mas sempre que vocês adicionam ou então vocês mudam uma variável para ela própria dividida por um outro valor, ou então vezes 0 ponto algum outro valor, você faz com que o valor dessa variável ela vá diminuindo progressivamente, entendeu? Então por isso a gente tem essa sensação aqui de que fica mais escorregadio, de que tá deslizando, beleza? Mas beleza, vamos agora fazer a colisão dele. Para que a gente possa fazer a colisão, primeiro a gente vai criar uma nova fantasia que vai ser um ponto bem aqui no meio da tela. E a gente vai fazer isso porque primeiro a gente tem que fazer a colisão com o meio do Mario, para depois a gente fazer com a cabeça e com os pés. Então a gente vai criar um novo bloco chamado getTile at x e vamos adicionar uma entrada numérica x e um y e vamos adicionar uma nova entrada numérica y. Vamos botar o executar sem atualização de tela. E o que vai fazer isso daqui? Pensem no nosso cenário como se ele fosse um jogo de batalha naval, beleza? Aqui a gente tem as colunas que vão nesse sentido aqui, ó, que a minha seta tá indo, tá vendo? E nós temos também as linhas que vão nesse sentido aqui que a minha seta tá indo, ou seja, essa daqui é a linha de número 1, linha de número 2, 3, 4, 5, mas a gente tá na coluna agora de número 1, coluna de número 2, coluna de número 3 e assim por diante. A gente tem que determinar essas colunas e essas linhas de alguma forma. Por quê? Porque no final a gente quer saber em qual tile que o nosso personagem ele está em cima. Por exemplo, aqui no caso ele está em cima do tile de número 2. Aqui está no tile de número 9 e aqui está no tile de número 10. Caso vocês não estejam entendendo, se a gente vier nos tiles e vier nas fantasias, vocês vão perceber que o 2 é o vazio, ou seja, toda essa parte em branco. O de número 9 seria o bloco dourado e o de número 10 seria o bloco de madeira, entendeu? Então a gente tem que detectar qual desses três o nosso player ele tá, para que a gente possa determinar o comportamento dele, se ele vai conseguir andar livremente ou se ele vai ter que ser repelido para um canto, para ficar aqui na borda, entendeu? Se ele vai ter que colidir com esse bloco. E vai ser esse bloco aqui que vai determinar isso tudo. Então primeira coisa, a gente tem que determinar colunas e linhas. E para isso a gente vai criar duas variáveis, que vai ser getTileX, que vai ser apenas para esse ator, e getTileY, que também vai ser apenas para esse ator. E cada uma delas vai receber o valor no caso da coluna, tá bom? Então eu vou duplicar aqui para que a gente possa ter os dois. E a gente vai fazer uma operação matemática para que a gente possa determinar isso. Nós vamos pegar o arredondamento para baixo da divisão do nosso x por 32. E por que eu estou fazendo isso? Lembram que cada um desses blocos eles medem 32 de tamanho daqui até aqui? Então, se eu tiver na posição 20, por exemplo, aí a gente vai ter a divisão 20 por 32, que vai dar 0, alguma coisa, sendo que arredondando para baixo vai dar 0. Se eu tiver aqui, vai dar essa operação vai dar 1, entendeu? Já se eu tiver aqui, vai dar 2, 3, 4, e assim a gente consegue determinar as colunas que eu tô, beleza? Da mesma forma vai ser aqui para o nosso eixo Y. Então, dividindo essa posição aqui
por 32, a gente vai ter um 1, que daqui até aqui é 32, sendo que vai ficar faltando um pouco para chegar ao outro 32. Então vai ficar 1, alguma coisa. Arredondando para baixo vai ficar 1, aqui vai ficar 2, aqui 3 e assim por diante. Então a gente vai botar isso daqui aqui, vamos duplicar isso daqui e botar aqui, e vamos botar o y no lugar. E vamos ter que chamar agora esse getTile@x aqui depois dessas adições aqui, tá bom? Então a gente vai botar no lugar do x a própria variável x e aqui a própria variável y. E dessa forma a gente consegue determinar linhas e colunas. Se vocês repararam aqui, ó, tô no 0, 0, agora eu tô no 1, 0, 2, 0 e assim por diante. Agora, ó, linha 1, linha 2, linha 3, tá tudo funcionando normalmente. Eu vou botar para que essas variáveis que a gente não está utilizando, elas não apareçam, beleza? Então eu escondi. Mas agora a gente vai criar uma outra variável para que a gente possa determinar o index do nosso tile. Por quê? Porque se a gente vier aqui no level grid, que é onde está escrito todos os itens que tem na nossa fase, que tem 2000 de comprimento, a gente vai perceber que não é o suficiente só saber a linha e coluna para poder determinar em qual posição que eu tô. Porque isso daqui está funcionando da seguinte forma. Essa daqui é a posição de número 1. Então a gente tem a altura, que são 20 itens desse, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, e aí vai subindo até chegar lá no 20º, que está escondido aqui atrás, mas esse daqui é o item de número 20, beleza? E o de 21 aqui seria esse daqui, beleza? Ou seja, a segunda coluna e o primeiro item. Então, esse daqui é o 21, aqui 22 e assim por diante. Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas é para que não fique muito confuso. Tanto que se vocês vierem aqui, ó, na posição 21, vocês têm o 10 e na 22 a gente tem o 2, ou seja, o vazio aqui, beleza? Aqui seria o 9, como eu já expliquei, é porque eu não quero que vocês tenham dúvida de nada. Mas beleza, para que a gente possa determinar, para a gente poder ter esse valor aqui, no caso o valor do index, a gente vai precisar de mais uma variável chamada tileIndex, que vai ser também apenas para esse ator, e a gente vai fazer uma continha com ela também, beleza? Então, tileIndex está aqui, a gente vai pegar o operador de multiplicação e a gente vai multiplicar a nossa coluna, que seria o getTileX, pelo nosso height, que seria a quantidade de itens que tem de altura, beleza? E assim a gente vai determinar a coluna que a gente tá, ou seja, aqui o nosso x sendo 0 vezes qualquer valor vai dar 0, então a gente está na primeira coluna. Aqui sendo 1 vezes o height vai adicionar 20, entendeu? Então sempre que adicionar 20 eu venho para cá, depois para cá e assim por diante. Então isso daqui determina coluna. Daí a gente vai somar isso daqui com o nosso getTile y, que seria a linha, beleza? Porque depois da gente chegar nessa coluna aqui, eu tenho que saber a altura dela, ó, que seria aqui, ou seja, essa linha de número 4. Então a gente soma isso daqui aqui. Só que a gente tem um problema de que isso daqui está começando pelo 0. E notem que aqui no nosso level grid começa pelo 1. Então a gente tem que somar a toda essa conta aqui 1 para que isso daqui possa dar certo, beleza? Então, tendo feito todo esse procedimento, agora o nosso tileIndex ele está funcionando da forma correta lá, ó. Conforme eu vou indo para outra coluna, ele vai adicionando 20 da forma como é o esperado. E para a gente determinar qual é o bloco que está nessa posição, nesse index, a gente vai criar mais uma variável chamada tile, que vai ser apenas para esse ator, e a gente vai setar para que o tile ele tenha o valor item de número tileIndex do nosso tile grid, beleza? Do nosso level grid. Normal, mas agora o tile ele está funcionando, ó, bloco de número 2, aqui de número 10 e aqui de número 9. E assim a gente consegue averiguar cada um desses blocos. Eu vou sumir agora com a nossa lista. E agora a gente tem que fazer com que haja a colisão, né? E para fazer isso vai ser bem tranquilo, beleza? A gente vai pegar uma estrutura condicional dessa daqui, ó, o se, e vamos colocar depois da averiguação do bloco. E aí a gente vai colocar para que caso o nosso tile ele seja maior do que 2, ou seja algum bloco que a gente não pode se movimentar, então a gente vai adicionar ao nosso y o speed y vezes
menos 1, beleza? Para que ele seja repelido para o lado oposto, isso pelo menos no nosso eixo Y. Então, agora se a gente for testar, já está funcionando. Agora, para o eixo X, a gente tem que fazer a mesma coisa, só que a gente vai duplicar aqui e vai colocar aqui. E agora a gente vai substituir aonde tiver o Y para o X, fazendo com que funcione em todos os eixos, beleza? Então agora já está funcionando a nossa colisão. Eu tinha ficado na dúvida do porquê que eu não podia botar, por exemplo, isso daqui aqui, botando para ser repelido nos dois eixos e averiguando só uma vez. Mas isso acontece porque se eu colocasse para aqui também repelir o X, então eu não conseguiria fazer isso aqui, ó, tá vendo? Ele está sendo repelido no eixo Y, no caso ele está tendo colisão com o eixo Y, e ele está ainda se movimentando no eixo X. Só que isso está acontecendo porque eu deixei separado, entendeu? A colisão do eixo X com a colisão do eixo Y. Por isso eu consigo ainda me movimentar mesmo estando em colisão com um dos dois eixos. Eu consigo me movimentar no outro eixo. E isso é graças a essa separação. Mas beleza. Agora, com a colisão já funcionando, a gente tem que fazer a colisão com o pé e a cabeça do Mario, que não está funcionando agora, só está funcionando com o meio dele. E para a gente fazer isso, a gente vai ter que criar mais um bloco chamado Fix Collide. Espera aí, at X. Aí a gente vai botar uma entrada numérica X, X e agora mais uma entrada numérica Y, que vai ser o Y. Para não confundir, eu vou botar aqui o speed X e aqui eu vou botar o speed Y. Beleza? Porque não vai ser a posição X e a posição Y. E agora a gente vai botar o executar sem atualização de tela. E tudo que está aqui, ó, a partir desse adicione, a gente vai passar para cá e vamos voltar com esse vá para cá. E aí a gente vai tirar isso daqui também daqui e vai deixar da forma como estava antes. Sendo que a gente vai substituir por esse fix collide at que a gente acabou de criar. E vamos passar como parâmetro. Depois de ter adicionado o X, a gente vai passar aqui o X e vamos botar no Y 0. E a gente aqui no Y vai passar o Y e aqui 0, beleza? Daí, quando chegar aqui nessa nova função que a gente está criando, nesse novo bloco, a gente vai adicionar a ambos, entendeu? Então, aqui onde está o primeiro, a gente vai botar aqui para adicionar ao X e vamos botar o Speed X e aqui vamos botar o Speed Y. Isso vai fazer com que quando estiver colidindo no X, aí aqui o Y não vai ter influência, porque está sendo passado 0. E aqui é a mesma coisa quando estiver sendo averiguado no Y, beleza? Então, tendo feito isso, vai continuar da mesma forma. A gente não alterou nada aqui relevante, beleza? Então, o nosso player, ele ainda está colidindo só com o meio, mas para a gente poder passar para a cabeça e para os pés, a gente vai criar mais um bloco chamado Fix Collide at Position. Espera aí que eu estou escrevendo errado. X, aí a gente vai botar uma entrada X e Y, a gente vai botar uma entrada Y também com a execução sem atualização de tela. Daí, a gente, ao invés de chamar esse getTile at X aqui, a gente vai botar essa averiguação aqui e no lugar dele a gente vai chamar essa própria função aqui, beleza? Daí a gente vai passar esses dois parâmetros, sendo que a gente vai fazer isso 3 vezes, uma para o pé, outra para o meio e outra para a cabeça, entendeu? Então a gente vai pegar aqui esse operador de subtração, vamos botar aqui, vamos pegar um operador de adição, vamos botar aqui e aqui continua do mesmo jeito. Daí, aqui onde a gente tem esse X, a gente vai botar esse X. E aqui onde a gente tem esse Y, vamos botar esse Y aqui. De resto, a gente pode jogar tudo que sobrou fora. O que acontece? A gente tem que averiguar daqui do meio até o pé e daqui do meio até a cabeça. Essa distância aqui, a gente vai determinar através de uma variável chamada height, que vai ser apenas para esse ator, beleza? E que a gente vai setar aqui no nosso reset player como sendo, deixa eu botar aqui, height, como sendo 24, tá bom? Que vai ser a distância daqui do meio até a cabeça e do meio até o pé. Daí a gente vai colocar o height aqui e o height aqui. E então vai ser averiguado tanto aqui quanto no meio, tá bom? Sendo que ainda não tá
100% certo. A gente vai ter que criar mais uma variável chamada solid, que vai ser apenas para esse ator, e é essa variável que vai de fato determinar se o nosso player ele vai ficar sólido com os objetos e não vai andar naquela direção ou não. Essa variável ela vai se inicializar como vazio aqui em cima, e a gente vai modificar o valor de solid caso o nosso tile seja maior do que 2, beleza? Então solid ele vai ficar como 10 e aqui não vai ser mais o tile, mas se o solid ele for maior do que 0, daí vai acontecer toda essa... No caso, ele vai ser repelido para o lado oposto, beleza? O height ainda está como 0, mas quando a gente apertar aqui na bandeira verde, o height ele fica como 24 e agora já está funcionando a nossa colisão com os objetos. Dessa forma, a gente já tem solucionada toda a questão da colisão e da movimentação. Só falta a questão agora da gravidade, beleza? Então, vamos agora resolver o problema da gravidade. Então, pessoal, para a gente poder resolver o problema da gravidade, a gente vai dar uma limpada aqui na tela e com isso eu quero dizer jogar tudo que tem relacionado com a colisão para cá para cima, tá bom? Porque a gente agora vai mexer novamente lá na movimentação do nosso player, fazendo com que ele deslize também aqui para frente e para trás, e vamos botar para esconder todas essas variáveis porque a gente não vai utilizá-las nesse momento. Então, aqui onde a gente tem esse move player, a gente vai criar um novo bloco chamado handle keys left right e vai ter a execução sem atualização de tela. Daí a gente vai passar esse speed x para cá e manter o restante todo aqui, beleza? No lugar do speed x, a gente vai botar o handle keys left right e vamos criar mais uma variável chamada key walk, que vai ser responsável pela... No caso, vamos botar para todos os atores, desculpa, mas vamos lá. Eu vou setar nosso key walk para que ele tenha essa operaçãozinha aqui, tá bom? E aí, a gente, para o speed x, vamos colocar para que seja o speed x vezes 0.8. E aí, a gente vai somar isso com o nosso key walk vezes 2. Então, vou pegar aqui o key walk e vamos colocar isso daqui no lugar. Daí, quando a gente for movimentar o player, ele já está deslizando para um lado e para o outro, beleza? Então, movimentação já está pronta. Vamos fazer agora a questão dele cair. Para a gente poder fazer isso, a gente vai criar um novo bloco chamado handle keys jump, que vai ser com a execução sem atualização de tela também. E caso vocês não tenham entendido essa questão aqui da movimentação que está agora deslizando no eixo X, como eu havia dito antes, ele está mudando o valor do nosso speed X para um valor que está entre 0 e 1, beleza? Lembrem-se de que o key walk ele não tem sempre um valor. Quando a gente para de apertar a tecla key walk vira 0 e só fica o nosso speed x. E cada vez ele está multiplicando esse valor por um valor 0.8. Então cada vez é um valor menor, entendeu? Até que tende a 0 e aí o nosso player ele para. E por isso cria essa parte aqui em que ele está deslizando. Mas beleza, vamos agora fazer a gravidade. Então eu vou puxar esse speed y para cá. No lugar eu vou botar o handle keys jump. E aqui a gente vai mudar toda a lógica dele ir para cima e para baixo, fazendo com que tenha uma condição aqui. E caso a tecla seta para cima ela for apertada, a gente vai mudar o speed y para 14 e a gente sempre vai adicionar ao nosso speed y menos 2. Isso vai fazer com que nosso speed y ele comece a adicionar 2 direto, ó, tá vendo? Tá sempre aumentando. Sendo que caso o nosso speed y ele seja menor do que menos 22, daí eu vou querer setá-lo para menos 22. Então eu venho aqui, pego o speed y e quando a gente colocar essa condição aqui, agora ele já volta para o menos 22 e vai ser o valor mínimo que ele vai atingir. Daí a gente já tem a gravidade funcionando, ou quase, porque ele não está encostando no chão. E isso acontece porque quando ele encosta no chão, às vezes ele encosta, outras vezes não encosta, mas isso daqui está acontecendo porque quando ele está vindo para cá, ele entra um pouco no chão e depois ele sobe.
E ele está se mantendo aqui em cima, porque a gente está setando aqui, ó, o valor do nosso speed x como, no caso, como o inverso. Cadê? No caso aqui, ó, ele está adicionando o inverso ao x, sendo que ele não está voltando depois disso, no caso, tanto para o x quanto para o y, mas ele não está voltando o valor de speed x e de speed y para zero, entendeu? Então por isso ele está se mantendo aqui no alto. Então para a gente poder resolver, a gente vai pegar o se e o se não, e aí a gente vai colocar para que caso o nosso speed x ele seja igual a zero, isso quer dizer que a gente está mexendo aqui no speed y. Lembra que aqui, ó, quando eu estou mexendo no x, a gente bota aqui como zero, e quando é no y a gente bota o x como zero. Então, se aqui o speed x ele for igual a zero, a gente vai setar para que seja modificado o valor do nosso speed y para zero. Caso contrário, aí a gente está mexendo realmente no nosso speed x. Então vai ser o speed x que vai virar zero. Isso daí vai resolver tudo? Não, porque ele ainda fica... No caso, enquanto ele está caindo, ele bate no ar e depois ele continua caindo. Isso daí também é mais um bug que está acontecendo porque ele continua caindo e entrando no chão, depois ele sobe, aí o speed y ele é normalizado ali para zero de novo e ele volta a cair até encostar no chão. E para que a gente possa modificar isso, a gente vai ter que fazer o seguinte: considerem que o pé dele está chegando até aqui, entendeu? O nosso bloco ele tem 32 pixels de altura, então eu tenho que pegar essa quantidade daqui até aqui e subtrair de 32. Eu tenho que fazer 32, que é o total, menos essa quantidade aqui, e o resultado eu tenho que adicionar no y do meu personagem, para que ele suba daqui até aqui e não aconteça dele vir até aqui, entendeu? Ele tem que subir só essa quantidade aqui. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente vai criar duas variáveis, que vai ser o fix dx, apenas para esse ator, e a gente vai criar mais uma chamada fixDY, que também vai ser apenas para esse ator. E a gente vai setar cada uma delas e aqui, bem aqui no início do nosso fixCollide at x e y. Vamos setar para o próprio speed x e o speed y, tá bom? E aí agora, aqui onde a gente está chamando, no caso, a gente está chamando esse bloco nessa parte aqui, né? Então, a gente vai criar mais outras duas variáveis chamadas modx, que eu já vou explicar o que eu estou fazendo, tá bom? Que vai ser apenas para esse ator. E uma outra chamada mody, que também vai ser apenas para esse ator. E a gente vai setar essas duas variáveis para os seguintes valores. Deixa eu logo botar aqui. E mod y. O que acontece? Mod seria, no caso, é porque eu escrevo o nome das variáveis em inglês, mas mod seria o equivalente a esse resto de por tanto, entendeu? Então, quando a gente, como eu falei, esse bloco aqui, ele tem 32 tamanho, sendo que se eu pegar 32 dividido pela posição que o Mario entra dentro dele, porque eu falei, né, que o Mario ele tá caindo, aí vai e entra dentro do bloco e depois o bloco joga ele para fora. Então ele fica parado lá em cima e depois ele cai de novo. O que acontece? Se eu pegar a posição do nosso pé aqui, no caso a posição Y, que vai ser daqui até aqui, e aí eu dividir por 32, o resto vai dar resultado zero e vai restar o próprio valor, entendeu? Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui o mod x e eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a posição x do nosso player e eu vou botar para dividir por 32, e essa funçãozinha aqui, resto de x por 32, vai me retornar o resto, entendeu? Dessa divisão. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o y. Daí eu vou colocar isso tudo aqui. Lembrem-se que essa operação só vai ser feita se o tile for maior do que 2, ou seja, se ele estiver tendo colisão, entendeu? Mas o que acontece? Se tendo feito isso daqui, eu vou tirar esse adicione daqui, e agora esse adicione vai funcionar aqui dentro, mas da seguinte forma: eu vou botar um se e vai acontecer o seguinte: se o nosso fixDY, ou seja,
a nossa velocidade no eixo Y, beleza? Se ela for menor do que 0, isso quer dizer que ele está caindo. Logo, eu tenho que fazer com que ele suba, no caso, na direção que ele tá caindo. Se ele está caindo e ele colidiu com um objeto, então o objeto tem que jogar ele para cima numa certa quantidade, né? Que seria o tanto que ele entrou. Então, o tanto que ele entrou vai ser 32 menos o resto da divisão de y por 32. É muito estranho isso, mas conforme eu havia dito, se a gente for testar agora, ó, já está funcionando, mas conforme eu havia dito, 32 seria o total, entendeu? Do bloco, a altura dele, e aí ele entra esse tanto aqui, então eu pego 32 e divido por esse tamanho, daqui do começo até aqui, e aí vai me restar exatamente isso daqui, porque não tem nem 32, então vai dar 0 e vai me restar isso daqui. Então eu estou pegando aqui o 32 e subtraindo de 32 esse tanto aqui. Então só sobra isso aqui e eu estou adicionando esse pedacinho ao Y do Mario, ou seja, ele subiu esse pedacinho ficando exatamente aqui em cima, tá bom? A gente vai fazer a mesma coisa para o lado de trás. Porque o que acontece? Aqui a gente só fez com a parte de baixo, sendo que a parte de cima não está funcionando, entendeu? A parte de cima seria outra lógica. Não seria menor do que 0, seria maior do que 0, porque a velocidade no eixo Y ela tem que estar subindo, no caso ela tem que estar maior do que 0 para que ele esteja subindo, para que ele esteja colidindo com algo que está aqui em cima. Mas antes da gente fazer com a parte de cima, eu vou fazer com a parte da esquerda, que seria o nosso fix dx ser menor do que 0, ou seja, ele está com a velocidade indo para trás. Então, se for menor do que 0, a gente vai modificar aqui para que seja o mod x, e aqui a gente vai botar para que seja o x, beleza? Não vamos fazer nada de diferente, mas agora já está funcionando a colisão com a esquerda, só que não vai funcionar nem para cima e nem para direita. Para a gente poder resolver para a direita, a gente vai duplicar isso daqui para a direita e para cima, né, no caso. E deixa eu jogar isso daqui fora. Aqui a gente vai botar se ao invés de ser menor, se for maior do que 0, ou seja, se o Mario está subindo, então a gente vai botar para que aqui seja menos 0.001, eu já vou explicar, menos o mod y a y. Então agora a gente já tem a colisão com a parte de cima. Por que eu botei aqui 0 menos isso daqui? Porque quando a gente tem 32, é porque a gente está adicionando, por exemplo, ó, ele está descendo, então ele tem que subir, ou seja, tem que adicionar ao eixo Y. Já se ele está subindo, está entrando no item, ele tem que subtrair do eixo Y, beleza? Então quando eu faço 0 menos um valor, é porque eu estou subtraindo. Agora, se eu boto 32 menos o valor, então eu estou adicionando, entendeu? Porque isso daqui vai dar positivo. O resultado de 32 menos mod y vai dar um valor positivo. Já menos 001 menos isso daqui vai dar um valor negativo, beleza? Então por isso ele vai ser repelido e aqui ele vai ser adicionado. No caso aqui ele vai ter subtração e aqui vai ser adição. Agora aqui pro x é a mesma coisa. Eu vou até duplicar esse si aqui inteiro e só vou substituir os valores aqui para fix dx e aqui mod x. Cadê aqui? E aqui eu vou botar o x, beleza? E dessa forma, agora a gente tem a colisão em todos os lados e tá tudo funcionando 100%. Eu sei que eu demorei pra caramba para trazer esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e muito obrigado por ter acompanhado até aqui, beleza? Esses vídeos têm me dado muito trabalho para fazer. Essa daqui eu não sei qual é a vez que eu já tô regravando isso daqui, tá bom? Então, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, porque no próximo vídeo a gente vai fazer a animação dele, nós vamos fazer uma porção de coisas que com certeza vocês vão gostar. E o nosso jogo ele tá quase pronto, beleza? Então ativa o sininho, deixa o seu like, deixa um comentário e muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto, galera, e valeu, tchau!